honra, para o teu louvor, para a tua glória. Que teu Espírito Santo, Senhor Jesus, possa estar conduzindo, Senhor Jesus. E que possa, Senhor Jesus, penetrar no mais íntimo de cada coração aqui, Pai. Que possamos ouvir, Senhor, aquilo que precisamos e não aquilo que nós queremos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vou falar como eu sempre falo na minha célula. Eu vou ser bem breve, rápido, objetivo, que é para vocês voltarem domingo que vem, tá bom? Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Amém? Vamos ler. Eu vou ler e você mantenha aberta a sua Bíblia, amém? Diz assim, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença da pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria de sua lepra. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre Naamã e sobre a sua transformação. Se nós formos olhar o todo, fala de uma conversão extraordinária de uma pessoa, onde o Senhor fez um milagre, trouxe cura, mas principalmente o Senhor trouxe salvação àquela família, aquele homem, através de uma pessoa, que também podemos ser nós levar essa palavra a outros. Amém? Eu estava vendo um vídeo de palavra do pastor Luciano Subirá. E aí ele dizia que tem uma palavra que diz que o Senhor suprirá nossas necessidades. Não sei se vocês já leram. E ele disse que ele orava essa palavra. Todo tempo ele estava orando. O Senhor suprirá a necessidade, o Senhor suprirá a necessidade. Toda oração ele falava, repetia. E ele viu que Deus não estava suprindo a necessidade dele. E isso deixou ele, Senhor, mas a tua palavra diz. E aí o Senhor falou para ele, olha, lê o contexto. Não leia só a palavra, mas leia o contexto como um todo. E aí ele foi ler todo o contexto, toda a história. E aí ele falou que o Senhor revelou para ele que antes dele pedir somente para ser abençoado, ele tinha que plantar. E o Senhor trouxe à memória dele que em várias passagens na Bíblia, o Senhor fala sobre isso. Sobre você, antes de receber algo, você precisa plantar. E aí ele fala, até cita exemplos, que tem uma palavra que diz, olha, à medida que você medir uma pessoa, você também será medido. À medida que a forma como você julgar uma pessoa, você também vai ser julgado. Então ele sempre fala que existe uma lei do retorno. Aquilo que você está plantando, é isso que você vai colher. E para a gente iniciar, adentrar a palavra, eu quero que você faça uma reflexão. Que é exatamente essa, o que você tem plantado hoje? O Senhor tem ministrado sempre na sua vida, o Senhor tem sempre abençoado a tua vida. Mas será que você está retendo essa bênção ou será que você está passando adiante? Será que você tem ministrado a outras pessoas? Será que você tem falado dos milagres e das bênçãos do Senhor?
Amém? Eu quero que você fique com esse pensamento. E aí, continuando ao texto, voltando ao texto, diz que Naamã ele foi curado, mas que para ele chegasse até aquele momento de cura, houve pessoas que influenciaram. E na nossa vida, no nosso caminhar, muitas vezes nós também já fomos abençoados. Em momentos de crise, em momentos de luta, o Senhor levantou alguém que nos abençoou através de uma palavra, através de um abraço, através de uma oferta. O Senhor sempre tem levantado pessoas para nos abençoar. E Naamã foi da mesma forma. E aí nós vamos falar um pouco, que é instrumentos de conversão, que Deus ele sempre usa pessoas que estão com o coração disposto a ajudar o próximo. Deus sempre abençoa pessoas que estão com o coração aberto a levar a palavra dele a outros. E eu quero começar com o primeiro ponto. Eu não vou falar 3 pontos que nenhum pastor sempre tem, eu vou falar 4, para ficar um pouco diferente. 4. O primeiro, Deus usa pessoas que têm compaixão diante do sofrimento alheio. Que está exatamente no versículo 1 que nós lemos. Onde uma jovem escrava foi usada para trazer uma palavra para Naamã. Naamã, o texto ele já começa dizendo, era um homem respeitado, era um homem honrado, era um homem que talvez as pessoas olhassem e quisessem ter a vida dele. Porque, aparentemente, ele estava perfeito. Ele vestia a armadura dele, ele vestia o capacete, colocava o capacete, saía para as guerras. Então, as pessoas olhavam para Naamã, rapaz, esse é o cara. Eu gostaria de ter a vida dele. E muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa dessas outras pessoas. Nós olhamos para a vida das pessoas e achamos que está tudo bem. E muitas vezes, por conta disso, nós não levamos uma palavra. Só que, na realidade, Naamã, quando tirava toda aquela armadura, quando tirava tudo aquilo, só ele sabe a dor que ele sentia por conta dessa doença. Na hora que ele tirava tudo aquela armadura, vinha tristeza, porque ele não conseguia ter contato com a família. Ele não conseguia abraçar a esposa, ele não conseguia abraçar os filhos. O psicológico dele, eu creio que estava abalado. Então, ele sentia, eu creio que ele sofria bastante por conta dessa doença. E as pessoas de fora olhavam para ele e viam que um cara honrado, respeitado, e desejavam ter a vida dele. Só que só ele sabia e a família como é que ele estava. Mas foi preciso uma jovem escrava dizer, olha, se ele procurasse o profeta, ele seria curado. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós caminhamos no nosso decorrer do dia e existem várias pessoas que precisam e necessitam ouvir a palavra do Senhor. Várias. Às vezes pessoas que você nem imagina, mas que precisam ouvir. Essa semana eu estava até comentando lá na célula, eu fui visitar um cliente, e aí esse cliente ele pediu uma reunião assim de última hora, né? E aí eu fui. Olha, vai cedo, 8 horas da manhã. 8 horas eu estava lá. E na hora que eu cheguei, ele já me chamou para um café da manhã, que estava tendo com os funcionários, com a equipe dele. E aí eu me assustei, porque eu achei que era reunião de trabalho, né? E aí eu fui, e aí ele, aproveitando que você está aqui, faça uma oração pela minha equipe. Eu disse amém. Orei pela equipe dele. E aí depois ele me chamou para o escritório dele. Vamos conversar? Eu falei, vamos. E naquele momento em que eu estava sentado ali com ele, ele abriu o coração dele.
falou sobre várias coisas e está passando um momento difícil, um momento de depressão. E aí, assim, naquele momento em que eu conversava com ele, o Senhor, o Espírito Santo, tocou ali, ó, fala do meu amor, fala do meu amor. E aí eu conversei com ele, falei do amor de Deus. Só que se você olhar a pessoa, quem não sabe a situação, a pessoa tem tudo. É um cara que tem dinheiro, é um cara que é bem vivido, tem carro bom, tem moto boa, é um carro que vive bem, um cara que vive bem. Jamais você olharia para essa pessoa e diria que ela está tendo algum problema. Jamais. E eu tenho certeza absoluta que muitos que não conhecem olham para a vida dessa pessoa e querem ter a mesma vida dele. Desejam, olha, eu queria ser igual ao fulano. Eu queria ter a mesma condição. Só que na realidade, ele está passando uma luta. E aí só o Senhor pode trazer transformação para aquela vida. Da mesma forma acontecia na vida de Naamã. Naamã sofria. E nós aqui, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos o amor de Deus. Se eu perguntar aqui as bênçãos que Deus tem feito na vida de cada um aqui, você vai dizer vários milagres, várias coisas que o Senhor tem feito. Mas nós precisamos levar a palavra do Senhor. Nós precisamos ser usados assim como aquela jovem. Olhar para o outro e ter compaixão. E até nós mesmos. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor possa transformar. E a palavra, quando ela fala sobre isso, ela não diz que a jovem ficou chateada ou ficou com raiva, porque ela era escrava. Ela poderia muito bem, diante daquela situação, dizer, olha, eu não vou falar nada, porque ele tem que sofrer. Porque ele invadiu a minha terra. Ele me fez escravo. Mas não, ela teve compaixão. E nós precisamos ter compaixão pelo próximo. Porque existem muitas pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. E nós podemos ser essa luz. Amém? E aí, como eu estava comentando, a virtude na vida de qualquer pessoa. Cada uma aqui tem sua dificuldade, mas você tem um grande valor para o Senhor. Um grande valor. O Senhor conhece o seu íntimo. Eu sempre falo na minha célula que nós mesmos não prestamos. A parte boa que está em nós é o Espírito Santo. E é uma verdade. Quando o Espírito Santo habita na nossa vida, ele faz transformação. Ele muda a nossa realidade. E aí, o Senhor, quando Ele olha para a gente, Ele olha com amor de compaixão, com olhar de compaixão. E Ele sabe as qualidades que nós temos. E todo ser humano, ele precisa do amor de Deus. Ele precisa conhecer a Jesus. Um outro ponto é Deus usa pessoas que têm ousadia em proclamar a fé. Eu quero ler com vocês lá em 2 Reis, no verso 2 e 3. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel. E aí um dia a menina sugeriu à sua patroa, quem dera se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele curaria a sua lepra. Essa menina, ela tinha fé que Cristo poderia mudar, que Deus poderia mudar a situação dele. Nós precisamos ter fé que Deus pode mudar a nossa situação. Que Deus pode mudar qualquer situação. Sabe, a gente sempre olha a vida do irmão e vê Deus fazendo um milagre. E a gente, nossa, que bênção, Deus fez um milagre na vida do irmão, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus curou. Só que quando chega
na nossa vida, muitas vezes nós não cremos que Deus pode fazer uma ação, pode fazer um milagre. Muitas vezes nós duvidamos que Deus pode transformar quem nós somos, que Deus pode curar. Muitas vezes nós sentimos até que nós não somos amados por Deus, mas nós somos. E da mesma forma que essa jovem proclamou o amor de Deus, nós também temos que crer no milagre e proclamar que Deus pode transformar qualquer situação. Quantos creem? Digam amém aí. Amém? E ela demonstrou uma consciência espiritual. Ela sabia que no momento que Naamã fosse até o profeta, toda a sua vida seria transformada. Quando nós chegamos até Cristo, tudo em nós é transformado. Tudo. Tudo. Só que nós precisamos todos os dias colocar a nossa vida diante do Senhor para que Ele transforme. É todos os dias. Todos os dias. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, o mais íntimo. O Senhor vê o que precisa ser mudado. Você muitas vezes sabe o que precisa ser transformado na sua vida. E é o momento de você colocar diante do Senhor. Você dizer, Senhor, eu preciso dessa transformação. Porque nesse momento em que você colocar e o Senhor transformar, Ele vai te levantar para levar essa mesma mensagem a outros. E algo interessante é que muitas vezes o Senhor manda discípulos com as mesmas características de como nós éramos. O Senhor, Ele manda assim, parece assim que Ele seleciona. Não, como você era assim, eu vou te mandar um discípulo parecido, que é para você saber o quanto você deu um trabalho. Amém? E nós precisamos dizer amém, Senhor. Estou aqui. Já fui assim, passei, agora já tenho. Mas nós precisamos deixar o Senhor transformar. Nós precisamos ser intrépidos ao apresentar o Senhor às pessoas. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos ter coragem. Assim como essa jovem falou, ela poderia muito bem ter vergonha, porque ele era o Senhor dela, ela estava abaixo, era uma escrava. Mas ela foi lá e pregou. E muitas vezes você se sente incapaz de levar a palavra a outra pessoa. A pessoa está do seu lado, às vezes é um amigo. Aí você, às vezes, se fecha, você se cala. É importante nós falarmos. É importante nós levarmos a mensagem. E cada um aqui tem uma qualidade e pode falar do amor de Deus. Porque o Espírito Santo que habita em cada um. Não é por você, é o Espírito Santo que usa. E quando você se sente desqualificado, o Senhor vai dizer, não, é você mesmo que eu quero. Porque eu que vou te qualificar. Sou eu que vou mudar a tua vida para que você leve a minha palavra. E o teu testemunho vai ser o que mais vai falar com outra pessoa. Então nós não podemos ter medo de levar a palavra de amor a outras pessoas que precisam. Sabe, enquanto a gente está aqui, às vezes eu fico em casa pensando o quanto Deus transforma vidas aqui, quanto pessoas aqui foram transformadas pelo amor de Deus. E eu fico muito feliz e eu tiro como exemplo para mim mesmo e até nas ministrações. E Deus, Ele quer continuar transformando, mas nós temos que permitir. Eu sempre converso com um pastorzão ali, o Fábio, e o quanto Deus fez a obra na vida do Fábio. Quanto Deus fez a obra na vida de cada uma aqui. E nós precisamos levar essa palavra para que outros também sejam alcançados. Outro ponto é Deus usa pessoas que são objetivas em apontar o caminho da cruz. Ao chegar em Samaria, esperando ser recebido com pompa e bajulações da religião, Naamã recebeu a palavra através de um obreiro enviado por Eliseu. Quando Naamã chegou até o profeta nem saiu para recebê-lo. Ele mandou o servo dele, vai lá, avisa para ele que ele tem que se banhar no rio.
7 vezes tem que mergulhar, depois ele está curado. E aí isso foi um tratamento do Senhor na vida de Naamã. Porque Naamã, ele era respeitado na sua terra. Ele era um cara honrado. Quando chegou lá, ele queria ser o quê? Bajulado. Ele queria que chegasse o profeta, estendesse um tapete, e o profeta nem foi lá. A todo momento o Senhor está tratando a nossa vida. Nós que muitas vezes não percebemos. Mas o Senhor trata. E quando Naamã recebeu essa palavra, ele ficou furioso. Ele disse, olha, lá na minha cidade tem rio mais limpo, rio melhor. Mas o Senhor ali, ele estava fazendo a obra. Então, quando nós chegamos diante de Cristo, o Senhor não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, não. Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. E ele vai chegar, muitas vezes, como João Batista, para você, vai dizer, olha, raça de víboras, te ajeita, que você não presta, te ajeita. O Senhor muitas vezes vai falar assim, ele vai ser duro, porque nós precisamos ouvir. Já vai ter outras situações que o Senhor vai ser mais brando. O Senhor, como eu disse, o Senhor conhece cada um e o Senhor conhece o estilo de cada um aqui. Então ele vai falar com você de acordo com aquilo que você precisa ouvir e que você precisa ser tratado. E nós precisamos deixar que esse tratamento do Senhor chegue até a nossa vida. Nós precisamos deixar que o Senhor toque realmente onde precisa ser transformado. Porque dessa forma nós vamos conseguir levar a palavra a outros. Nós estamos iniciando, essa semana passada, que passou, nós fizemos as duplas, para levar a palavra a outras pessoas. Então, em todo esse decorrer desse período, nós vamos ser tratados, nós precisamos ser tratados. Só que nós precisamos deixar o nosso coração aberto. E eu quero aproveitar esse momento, que você coloque a mão no seu coração aí. E uma oração bem breve que você fale com o Senhor para que Ele use e que Ele quebre o seu coração. Senhor nosso Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor possa, Senhor Jesus, quebrar, Senhor Jesus, que o Senhor possa desde já estar transformando, Pai, para fazer a Tua obra, Senhor, na minha vida, e que dessa forma eu possa levar o Teu amor a outros, Pai. Desde já, Senhor, vai quebrando, Senhor Jesus, o meu coração. Amém? Nós precisamos entender que Deus, Ele não vai bajular você. Ele vai falar o que precisa ser falado. E da mesma forma, quando você for ministrar a outras pessoas, você precisa falar o que precisa ser falado. Você não pode bajular. E Deus, Ele usa pessoas que fortalecem os argumentos da fé. Sabe quando a gente está na igreja e passa a luta? Alguém sabe? Ou o pessoal não passa a luta aí? Alguém passa a luta aí? Amém, então não estou sozinho. Sabe, quando nós estamos na luta, Deus levanta o irmão, às vezes traz uma palavra. E diz, olha, vai dar tudo certo. E muitas vezes uma palavra, às vezes um abraço, é o que nós precisamos para poder melhorar. E da mesma forma tem pessoas lá do seu lado, no seu trabalho, que precisam de uma palavra, precisa de um abraço, para poder ser impactada pelo amor de Deus. E é nesse momento de luta que nós precisamos estar perto dessas pessoas, levando a palavra, ministrando. Quando Naamã, depois que ele recebeu a palavra do servo do profeta, e aí ele disse, olha, eu não vou me banhar nesse rio. Esse rio é sujo, lá na minha cidade tem rios mais limpos. Os soldados dele falaram, Naamã,
Se ele tivesse pedido um negócio mais difícil, o senhor não iria fazer? Que custo, o senhor já está aqui. Vamos lá. Aqueles soldados foram usados para fazer com que ele fosse abençoado. Porque se fosse outros, teria dito, não, realmente, esse rio é sujo, vamos embora. Então, aqueles homens serviram para estimular ele ao milagre. Então, você vai ser usado para levar a palavra a outros no momento de fraqueza. No momento em que as pessoas estiverem passando por momentos de dificuldade, você vai ser usado. Mas você precisa abrir o seu coração. Permitir que o Senhor use a sua vida. E sabe, amados, às vezes a gente não experimenta tudo que o Senhor tem para a nossa vida, porque nós não deixamos. Porque nós não estamos plantando o amor de Deus. Nós estamos só recebendo a mensagem do Senhor e engordando. Recebendo, não literalmente, tá, pessoal? Mas você está recebendo a mensagem e você está guardando só para você. Você precisa abrir a sua boca e deixar levar a palavra a outros. Porque tem pessoas do seu lado que está em depressão. E o Senhor, Ele quer nos levar a um patamar mais elevado, um nível diferente de vida. Só que nós precisamos deixar isso acontecer. Nós precisamos fazer com que a mensagem do Senhor chegue a outros. E à medida que você caminhar, o Senhor vai fazer o milagre. Sabe a história do Mar Vermelho que se abriu? Quantos já leram aí? Praticamente todo mundo. Quando Moisés chegou com o povo na beira do Mar Vermelho ali, ele parou. E aí ele foi orar a Deus. Deus, e agora? E aí Deus disse, homem, tu está aí. Vai, caminha. Somente depois que Moisés continuou a caminhar, foi que o mar se abriu, não foi antes. Foi enquanto ele caminhava. Da nossa vida, da mesma forma. As coisas elas acontecem à medida que nós caminhamos. As bênçãos, os milagres chegam à medida que nós caminhamos. À medida que eu levo a palavra de Deus a outros, o Senhor me abençoa. O Senhor supre a minha necessidade. Não para que eu guarde para mim, mas para que eu leve a outros. O Senhor jamais, uma coisa que eu entendi nessa minha caminhada com o Senhor, é que o Senhor jamais vai me dar riquezas só para mim ficar rico. Jamais. Quando o Senhor lhe dá alguma coisa, lhe entrega alguma coisa, é para que você também abençoe outras pessoas. E cada vez que você recebe mais, mais você tem que entregar. Mais você tem que entregar. É a história do pote da viúva, que também eu estava escutando uma mensagem do Subirá, que ele fala, eu acho que alguns já até escutaram. E aí ele dizendo que todos achavam que a viúva supriu a necessidade do profeta. Mas não foi. O profeta foi enviado para abençoar aquela viúva. Porque naquela época existiam várias viúvas, várias. E dentro da terra do profeta. Mas Deus mandou o profeta para uma viúva fora da terra. Olha que interessante. Existiam muitas viúvas na terra de Israel. Muitas. Mas Deus mandou o profeta para uma viúva específica fora. Então o profeta, ele levou a bênção para aquela viúva. E enquanto ele estava lá, não faltou azeite, não faltou pão para eles se alimentarem. Então, à medida que você leva a palavra do Senhor para outras pessoas, à medida que você se empenha em fazer aquilo que Deus deseja para a sua vida, Deus supre a tua necessidade. Lá em Mateus ele fala, né? Ele fala sobre isso. Olha,
Primeiro, não andes preocupado com nada. É isso que diz a palavra. Eu vou falar do meu jeito, mas vocês já leram essa passagem. Olha, não andeis preocupados com nada. Não ande preocupado. Cuide das minhas coisas e eu vou cuidar das coisas de vocês. É isso que a palavra de Deus diz. E nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo um momento, hoje, todo mundo assiste, todo mundo acompanha, em que nós cristãos, nós estamos recebendo muitos ataques. E todo mundo tenta distorcer a palavra do Senhor. Tenta pegar a palavra e se adequar à minha necessidade. Mas não é assim. Eu que tenho que me adequar ao Senhor. E à medida que eu levo a palavra do Senhor a outras pessoas, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida das minhas coisas. O Senhor nos guarda. Eu estava até conversando com um rapaz lá da célula, que ele é policial. E aí a gente conversando sobre o estado do Acre, né, em si, porque eu não assisto o jornal, nem eu e minha esposa. A gente desde a época da pandemia, a gente decidiu não mais estar assistindo o jornal. A gente lê uma notícia, tudo, mas jornal mesmo a gente não assiste. E a gente falando sobre a criminalidade no Acre. E aí ele falando, olha, está muito violento. Muito violento. E eu falando para ele, olha, eu não consigo enxergar porque eu não vejo o jornal, não estou acompanhando. E aí na célula eu comentei, olha, para você ver. Então no final quem guarda a nossa vida é o Senhor. Quem guarda a nossa casa é o Senhor. Quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Então hoje é o momento da gente abrir o nosso coração e permitir que o Senhor nos use para levar a mensagem a outros. Nesse momento nós estamos vivendo exatamente isso. Procure seu líder na sua célula e diga, olha, eu quero levar a mensagem a outros. Eu tenho uma pessoa especial para levar a mensagem. E à medida que você faz isso, o Senhor, Ele te abençoa. O Senhor te fortalece. Amém? E aí nós precisamos lembrar as pessoas também o quanto vale uma nova vida. Porque isso aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro. O que importa é estarmos lá na vida eterna com o Senhor. E quando nós temos esse entendimento, quando nós amanhecemos o dia, entregamos a nossa vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor, tudo se torna mais leve. Tudo. Você às vezes planeja uma vida, um dia cheio, você ora, diz, Senhor, entrega meu dia diante de Ti, e se algo não der certo de acordo com aquilo que você planejou, quando está diante do Senhor, você diz amém. Amém. A minha esposa até comentou comigo que teve um dia que ela saiu atrasada. Aperreada, saiu atrasada. E aí eu disse para ela, amor, calma, respira, calma. E aí ela disse que no local em que ela passava, que ela sempre passa para ir para o trabalho, tinha acabado de acontecer um acidente. Minutos antes. E a gente vê que Deus deu livramento. Então, quando a gente entrega nosso dia para o Senhor vai nos guardando. E nós precisamos fazer isso, fazer com que outras pessoas também entendam que Deus, Ele faz um milagre. E principalmente o milagre da salvação. Naamã, o milagre maior não foi a cura, mas foi ele, quando o profeta disse, olha, vá em paz. Porque ele teve paz. Ele foi curado, mas ele foi salvo. E uma vida em paz é muito mais importante que qualquer outra coisa. Você deitar sua cabeça no seu travesseiro, com tranquilidade, você olhar a sua família, você olhar seus filhos, e você dizer, Senhor, obrigado. Isso traz paz para você.
Então que a gente possa se deixar ser usado pelo Senhor. Deixar que o Senhor ministre o nosso coração, coloque pessoas que precisam ouvir a palavra dEle, que precisam conhecer do amor dEle. E é sobre isso que eu quero fazer a oração, que você possa deixar o Senhor usar a tua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria pedir que o louvor, nesse momento, possa cantar uma canção. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você possa clamar ao Senhor, para que o Senhor possa mudar o que precisa ser mudado, para que você possa ser usado para levar a mensagem a outros que necessitam. Amém? Feche seus olhos, comece a orar, comece a levantar um clamor e diga: Senhor, usa a minha vida, transforma o meu coração, aquilo que precisa ser transformado. Que Teu Espírito Santo possa estar direcionando o meu caminhar. Que Teu Espírito Santo possa estar colocando planos que venham de Ti para mim. Que eu não possa simplesmente só receber, mas que eu possa entregar. Vá falando com o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, o Teu povo está aqui clamando a Ti. Pai, nós clamamos que o Senhor possa estar nesse momento mudando o nosso coração, transformando, moldando, Senhor Jesus, o nosso coração, para que venhamos conhecer mais de Ti, para que venhamos estar perto de Ti, Senhor.